Bem-vindos ao Descomplicar a Juventude de hoje, onde vamos abordar um tema importantíssimo que diz respeito não só aos jovens, mas também à população em geral. Vamos abordar o tema igualdade de género e convidámos alguém muito especial que o Eduardo vai já apresentar. Quem é Eduardo? É isso mesmo, João. Hoje nesta conversa estão aqui dois homens e uma mulher a lutar também por um mundo melhor. Nesta conversa vamos contar com a presença da Catarina Marques Rodrigues. Ela é jornalista e começou por fazer cumprir o seu trabalho já ainda em idade escolar, nos jornais da escola. Atualmente é premiada em matérias LGBTQIA+, também é uma voz na defesa dos direitos humanos, principalmente na igualdade de género, atualmente trabalha e vai se estrear profissionalmente já no Observador e também na RTP. Desde já muito bem-vinda, Catarina. Obrigada, obrigada por este convite. É um prazer estar aqui connosco hoje no Descomplicar a Juventude. A primeira pergunta que lhe queremos fazer é sobre quando é que se apercebeu desta problemática. Qual foi o primeiro momento na sua vida em que se apercebeu da desigualdade de género? Eu lembro-me de vários momentos que hoje, olhando para trás, percebo que realmente ali vi que a divisão de tarefas, os papéis sociais eram diferentes para homens e mulheres. Lembro-me que começou em casa, onde muitas vezes começa a nossa percepção do mundo, e lembro-me que comecei a perceber aí na família que aquilo que era suposto as mulheres fazerem era muito diferente daquilo que era exigido aos homens. Portanto, a nível de refeições, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, havia uma divisão muito desigual. E eu nunca percebi porque é que isso era assim. Lembro-me desde que era muito criança, de fazer muitas perguntas, perguntar porque é que o meu pai não estava a fazer aquilo que a minha mãe estava a fazer, porque é que os meus avós, homens, não faziam aquilo que as minhas avós estavam a fazer. E lembro-me que nunca obtive uma resposta que me preenchesse. Era sempre ou ignorar a minha questão, ou não querer responder. Portanto, eu aí percebi que, de facto, não havia uma razão racional para aquilo. Não havia nada que dissesse que as mulheres estavam mais indicadas para fazer certas tarefas. Percebi que simplesmente era assim que funcionava. E funcionava precisamente porque havia uma desigualdade. E percebi que isso não era só em minha casa, que não era só na minha família, que era em muitas outras. E acho que foi aí a primeira vez que eu percebi que, de facto, ser mulher era algo mais difícil do que ser homem. Foi muito aí. E questionou isso desde pequena? Desde pequena, sim. Uau. A minha mãe sempre disse que a pergunta que eu mais fiz e que eu mais faço hoje em dia é porquê? Porquê? E às vezes ela até via isso como alguma inconveniência, o que eu estou a defender-me a mim própria, obviamente, mas eu não vejo isso como inconveniência, eu vejo isso como algo bom. Mas eu lembro-me dela dizer muitas vezes, porque sim, deixa, chata, tantas perguntas. E eu hoje em dia pergunto sempre, mas porquê? Porque me fazia muita confusão e eu percebia que mais ninguém questionava porque aquilo era aceito como normal. Mas porquê que é normal, não é? Porquê que as mulheres chegam a casa e ainda têm que alimentar os filhos, dar banho, fazer uma série de coisas, cozinhar aquilo que é suposto comerem no dia seguinte, planearem o dia seguinte. E os homens descansam simplesmente, não é? Porquê que é assim? Quando ambos trabalham, o trabalho que se faz em casa também é trabalho, não é? Só que é trabalho não pago. E então começou muito aí a minha noção e depois também as questões ligadas ao corpo, à imagem, também sempre me fizeram muita confusão. Eu sempre fui muito vaidosa e sempre gostei muito destas coisas mais aparentemente, não é, ligadas às mulheres, mas eu lembro-me que também tinha alguns colegas meus que também queriam pintar as unhas, fazer uma série de coisas e que isso era mal visto, que isso era desincentivado por parte das pessoas que faziam parte da família ou etc. E eu nunca percebi porquê. Porque é que uns podiam fazer umas coisas e outros não podiam. Isso sempre me fez muita confusão. E hoje acho que o perguntar o porquê e o questionar é muito importante. Porque se nós olhamos para as coisas e as aceitamos quando elas nos parecem estranhas e injustas, isso é estar a caminhar para um mundo em que a mudança não existe, não é? E foi sempre o questionar o porquê que fez com que as leis mudassem, que fez com que houvesse manifestações que depois pressionassem a mudança, não é? Porque se nós não questionarmos o porquê, tudo se mantém igual e nada avança. Já percebemos então que a curiosidade é uma das suas principais características. Sim. Muito bem, fantástico. Então comecemos pelas novas gerações. Sabemos que as novas gerações, ou pensamos nós que as novas gerações estão mais consciencializadas para, neste caso, as causas sociais. Mas se abordamos novas gerações, abordamos também a escola, o ensino. Até que ponto
a escola tem um papel importante pela igualdade de género e, se tem realmente um papel importante, será que a própria escola tem noção disso? A escola tem noção da voz ativa que pode ter pela igualdade de género? Eu acho que a escola começa a ter mais essa preocupação, mas acho que as escolas portuguesas ainda estão muito longe daquilo que devia ser o seu papel no sentido de formar crianças, adultos e adultas inclusivas, não é? E conscientes da desigualdade e ativos para isso. E começa muito porquê? Porque quem está nas escolas, portanto, as pessoas que estão no lugar de professor ou de professora, os docentes, as pessoas que são auxiliares, que trabalham na zona da refeição, etc., são pessoas, não é? Como todos nós e todas nós. E, portanto, também têm os seus preconceitos. Muitas vezes levam-nos para esse papel de ensinar e de educar, achando que estão a fazer o melhor e achando que estão a fazer aquilo que os vai resguardar mais, não é? Porque hoje em dia fugir à norma ainda é uma questão que faz com que a pessoa se torne alvo de discriminação, etc. E, portanto, eles próprios e elas próprias não evoluíram nesse sentido e não têm noção, às vezes, ainda de que aquilo que estão a provocar numa criança, seja a passar determinados ideais ou a dizer-lhe que determinadas coisas estão erradas, que pode afetar de forma muito negativa, porque há uma coisa que é muito clara, que é, se uma pessoa é homossexual, a pessoa vai ser homossexual. Mesmo que professores, família, etc., queiram contrariar isso. A questão é, ou pode ser um jovem adulto que se vai formando enquanto jovem homossexual de forma saudável e a viver plenamente aquilo que é, ou pode ser uma pessoa que vai sendo traumatizada pelos outros, mas vai viver na mesma aquilo que é, só que não vai estar em paz com isso, vai esconder isso, isso vai ser algo que vai fazer com que a pessoa não possa viver no seu máximo. Mas nós não conseguimos mudar aquilo que as pessoas são. Claro. Não é? E, portanto, acho que por vezes as escolas ainda lhes falta um bocado essa noção. E eu, quando estava na escola, eu lembro-me que uma das minhas melhores amigas, que ainda hoje se apaixonou por uma rapariga quando nós tínhamos 14, 15 anos. E eu lembro-me que aquilo para mim uma coisa normal. Portanto, eu lembro que até fiquei super contente porque ela era a primeira do nosso grupo que se estava a apaixonar e tal. Ainda por cima ela foi correspondida. E eu lembro-me que foi aí que eu percebi a questão mais de existir homofobia. Foi aí que eu percebi que nem toda a gente pensava como eu, nem toda a gente via aquilo como algo normal e como um momento feliz. E foi precisamente também na escola que eu vi algumas dessas reações de adultos que queriam eliminar aquilo ao máximo, porque viam aquilo como algo que não era normal, etc. E por isso, sim, as escolas têm esse papel muito importante. Eu diria que a seguir à família, em idades tão jovens, as escolas são o segundo principal motor daquilo que é criar adultos saudáveis ou não. Sim. Mentalmente, sobretudo. Já quando falamos, por exemplo, de um casal formado por um homem e por uma mulher, decidem ter um filho, pronto, ou uma filha, nós sabemos que na maioria dos casos, na maioria das vezes, quem fica com a maioria das responsabilidades é também a mulher. E era assim também, desde sempre. Acredita que hoje em dia as mulheres já veem as coisas de uma forma diferente, a sociedade também num todo, e também acrescentando a questão da juventude, o que é que os jovens casais já fazem neste sentido, a seu ver? Eduardo, eu acredito que não são as mulheres que vêm de forma diferente, são os homens, porque os casais de facto já estão a mudar e já há alguma percepção de que, no caso de um casal homem-mulher, que o homem, quando está a cuidar dos filhos, não está a ajudar, está a fazer o seu papel, que é ser pai. Portanto, quando nós dizemos ajudar, pressupõe-se que eu estou a fazer uma coisa que não era a minha obrigação, mas eu decido fazê-la. E não é isso que acontece num casal, não é? Que tem filhos. O que eu acho é que os homens hoje já têm mais essa noção e já querem ser mais parte dessa vida familiar, porque de facto também começam a descobrir que não só é justo, como também se pode retirar algum prazer de estar com os seus filhos, etc. No entanto, acho que as mulheres, fruto desta cultura machista, fruto daquilo que é passado pelas nossas avós, mães, tias,
ainda acham que, ou ainda sentem inconscientemente, que elas têm que fazer mais, que elas têm que despender mais tempo, porque é isso que toda a sociedade impõe ainda nas mulheres. Portanto, eu acho que os homens é que estão a ganhar cada vez mais esta consciência e que felizmente estão a fazer aquilo que é a sua obrigação. Agora, ainda assim, esta cultura machista e patriarcal também prejudica muito os homens, porque eu, em algumas reportagens que já fiz, já conversei com alguns homens que me diziam que às vezes o filho estava doente e a mulher não podia sair do emprego para ir com o filho ao hospital e que eles próprios é que diziam, olha, tenho que sair porque o meu filho está doente, tenho que ir ter com o meu filho. E a pergunta muitas vezes era, então e a tua mulher? Porquê que és tu e a tua mulher? Portanto, os próprios homens que se calhar que queiram passar um tempo de licença mais alargado com os filhos, que queiram ser pais a tempo inteiro, que queiram ficar em casa e serem eles a assegurar essa parte mais de vida de casa, etc., ainda vão sofrer também preconceito da parte daqueles que estão à volta deles. Então, tu, um homem, nesse papel... Portanto, isto é para mostrar que a igualdade de género prejudica muitas mulheres, sim, mas também muito, a desigualdade, peço desculpa, mas também muito os homens, que também sofrem com aquilo que é esperado deles. Sim. Eu vou fazer uma pergunta já no seguimento, porque vinha a seguir e a Catarina abordou esta questão, porque temos esta questão das próprias mulheres acabarem também por sofrerem desta cultura machista, que chamamos de patriarcado, de uma herança cultural antiga, e que há certas mulheres que veem que algumas tarefas pertencem única e exclusivamente às mulheres. Pensam isso, não deixam com que o marido se aproxime da cozinha, ou das limpezas, ou até o filho. Como é que nós podemos evitar essa situação? É também sendo uma voz ativa nos direitos humanos, fazendo o que a Catarina faz? Ajuda essas mulheres? Eu acho que sim, e acho que é também questionar, lá está. Porque às tantas entra-se quase numa rotina ou entra-se num modelo que nós sabemos que é esperado e não se questiona muitas vezes. E depois também há quase uma falsa ideia de que a mulher sabe fazer melhor, que a mulher já tem mais experiência ou foi-lhe ensinado por parte das outras mulheres da família e, portanto, não, é precisamente colocar os homens também nessa posição, não é? E se querem fazer, incentivar também a isso, incentivar a que participem. E depois é muito questionar, não é? Ok, há coisas que se calhar que são físicas, não é? A questão do engravidar, por exemplo, ainda é mais possível no caso de quem é mulher biologicamente ou de quem tem um útero. Mas tudo o resto pode ser feito por um homem, uma mulher, uma pessoa não binária, pode ser feito por qualquer pessoa, não é? E a questionar um bocado isso. Porquê é que sou eu a fazer? Sou eu porque acordámos que faz mais sentido ser eu, porque eu realmente quero fazer ou porque é esperado de mim, não é? O que é que as outras pessoas podem também fazer para que aquilo seja menos difícil para mim? Questionar, não é? Porque é que é esperado? Porque é que está definido assim? E não ter receio depois de levar com o julgamento dos outros, porque infelizmente ele ainda é muito, muito forte mesmo. Sim. Pronto, a minha questão também estava direcionada com esta parte, porque parece que ainda existe muita ideia, consciente ou inconscientemente, de que as mulheres saem do trabalho delas, não é? E depois vão para casa e parece que abrir a porta de casa já é como se estivessem a abrir a porta do segundo emprego ou um outro turno, porque vão trabalhar. São elas que vão ficar responsáveis à partida, porque pronto, já existe essa... Pronto, lá está, é uma herança cultural antiga. Chegam a casa e é como se tivessem um outro trabalho à espera. Agora é tratar dos filhos, é ir buscar os filhos, às atividades, é fazer a lavagem da roupa, portanto, de tudo. Por isso é como se saíssem de um trabalho, não é? E depois fossem para um trabalho que lá está, não é remunerado, mas vão novamente para um trabalho. Esta ideia ainda existe, não é? Sim, há vários estudos feitos sobre o trabalho não pago, mas um deles foi feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que diz que, em média, uma mulher passa 3 horas em trabalho não pago do seu dia. 3 horas. Sim. Portanto, que inclui precisamente isso. Fazer refeições, cuidar da casa, preparar coisas, enfim. 3 horas por dia. Portanto, se nós formos a somar isto tudo, ao longo de semanas e de meses e de anos, são muitas horas de trabalho não pago. Isto somando ao facto
já de, mesmo no trabalho pago, há uma desigualdade salarial enorme, não é? Aliás, até aumentou, o último número é de 2020, que é da Pordata, a base de dados Pordata, que diz que neste momento a desigualdade salarial é mais de 11%. Portanto, que equivale a 51 dias por ano que as mulheres estão a trabalhar, mas que é como se não estivessem a receber, porque recebem menos do que um homem pelo mesmo trabalho. Sim. Portanto, é uma desigualdade que não acaba, basicamente, sim. não é? A todos como os níveis, até não é? agora. A todos sim, os níveis. sim, que vai acabar e estamos a lutar para isso, Esperamos que sim. mas que está presente em tudo, em todo lado. Faço a próxima questão? Tocando agora na parte do jornalismo. Não sei se esta é uma ideia correta ou não, mas pelo menos nós entendemos que durante algum tempo esta era uma função profissional mais ligada ao género masculino. Ou pelo menos era aquele que teria uma maior visibilidade. Na sua função profissional em específico, portanto, que é o jornalismo, a igualdade de género está mais nivelada ou é uma balança que, tal como muitas das outras funções profissionais, está desequilibrada? Nas redações há muitas mulheres jornalistas já, e mesmo quando se liga à televisão, por exemplo, há muitas mulheres pivôs, portanto, que apresentam jornais, etc. Eu diria que a desigualdade está do outro lado, que é nas histórias que existem sobre mulheres. Ou seja, na quantidade de vezes que se conta histórias de mulheres brancas, mulheres negras, mulheres ciganas, mulheres mais jovens, mulheres mais velhas. Portanto, o que falta é um sítio, uma plataforma, onde se conte histórias de mulheres fora daquilo que são os casos do dia-a-dia. Por exemplo, quando morre uma mulher vítima de violência doméstica, quando há um crime horrendo, aí faz-se alguns textos sobre violência doméstica, não é? Algumas peças, mas depois acaba, não é? E só quando volta a existir um crime qualquer sobre violência doméstica é que se volta a falar, não é? Mas há uma série de histórias no dia-a-dia, há uma série de mulheres, de pessoas que estão a fazer coisas interessantes ou que estão a passar por dificuldades, por discriminações que têm que ser contadas. Portanto, há vários estudos também sobre isso. Um deles, um dos mais recentes, diz que as mulheres são sujeitos, ou seja, protagonistas e fontes de apenas 25% das notícias. Tudo o resto é ocupado por homens. Portanto, aí se vê em como elas estão poucas vezes numa primeira página. Não é? Sim. Nós, há umas semanas atrás, tivemos uma conversa sobre igualdade de género cá em Montemor e não estava no nosso guião, e tivemos cá a Ana Galvão, que é radialista da Renascença, e outra jornalista também do Observador. Elas falaram que nunca tiveram uma mulher como diretora de redação. A Catarina, também como jornalista, nota isso? Nota que há poucas mulheres na direção no jornalismo? Sim, eu já tive uma diretora na RTP, mas não é comum, não é comum. É verdade, aliás, sim, os homens estão mais vezes na liderança das organizações mediáticas, mas isso vai mudar, espero eu, porque já há muitas mulheres que já estão a ir para a linha da frente e que também estão a ser incentivadas a isso, porque é preciso um incentivo a isso, não é? Lá está. Mas faz falta porque uma mulher que é vista e percepcionada como mulher, não é? Passa por uma série de coisas e sente uma série de coisas que depois são importantes para tomar uma decisão, não é? Tem consciência de uma série de coisas que são importantes. Por isso, é preciso que as mulheres apareçam, é preciso dar visibilidade, dar voz e dar palco às mulheres diferentes entre si, não é? Mulheres trans, sim, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, jovens, não é? E perceber o que é que querem, o que é que sentem, fazer entrevistas, contar histórias de vida também. Então assim tem outras duas questões também não estão no guião, que são, lá está, quão importante é ter, por exemplo, uma mulher negra à frente das câmaras, como pivô. E outra questão que é, em que áreas profissionais é que a Catarina sente que deveria existir uma maior visibilidade, portanto, uma maior igualdade de géneros, em que funções profissionais? Em todas, assim, há muito poucas áreas em que a maioria seja mulheres, só naquelas profissões mais ligadas aos cuidados, tipo educadoras de infância, e algumas ligadas à estética também são mais ocupadas por mulheres, mas em modo geral, a maioria das profissões ligadas à ciência, à tecnologia, à política, são profissões mais ocupadas por homens, mesmo com cotas, a maioria continuam a ser homens e, portanto, aí
é preciso mais igualdade. Mas a tua primeira pergunta, uma mulher negra à frente de uma câmara, é muito importante porque nós só conseguimos ser aquilo que nós conseguimos ver, não é? Ou seja, eu só consigo imaginar-me a ser ministra se eu souber que há mulheres ministras. Porque se eu só vir ministros, então inconscientemente eu vou achar que aquele lugar é para homens, não é para mim. Portanto, eu, mulher negra, por exemplo, só consigo imaginar que posso um dia ser pivô se eu vir lá alguma mulher negra, ou um homem negro, mas mesmo assim convém ser uma mulher, porque ser mulher negra é muito diferente de ser homem negro. E, portanto, isto chama-se representatividade, ou seja, eu ver pessoas iguais a mim, ou parecidas comigo, num lugar de destaque. Então, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Daí também ser tão importante, lá está, contar histórias de mulheres diferentes, porque as histórias estão aí e não há nada melhor do que a realidade. Porquê é que nós ficamos tão interessados e interessadas com aqueles filmes que dizem baseado em factos reais? Normalmente são os melhores, para mim, pelo menos. Sim. Porque são histórias que vêm da realidade e bastam, não é preciso nós inventarmos nada, não é? O que se passa à nossa volta tem muito poder e tem muita força, basta trazê-lo cá para fora. Acho que é uma questão relevante e tocámos nisso, e já que a conversa está neste sentido, a questão das cotas. Nessa mesma conversa que eu falei ainda há pouco, falava-se da importância das cotas, que as cotas podiam não ser justas. Qual é que é a sua opinião sobre as cotas para mulheres? E até tocando neste exemplo da política, temos uma Assembleia da República com menos deputadas, mas com mais ministras, mas a minha pergunta é mais sobre as cotas. São importantes ou existe alguma desigualdade depois na formação e no talento? Era isso que se falava naquela conversa. Eu acho que, sinceramente, acho que esses argumentos que dizem que são contra as cotas vêm de um lugar de desinformação. Porque quando há uma desigualdade que tem vindo a ser muito marcada, muito constante, nós conseguimos depreender que se ela está a mudar de forma muito lenta, então se nós não fizermos nada, ela vai continuar a evoluir neste sentido. Ou até pode piorar. Portanto, as cotas, o que são é uma alavanca. As cotas são como umas muletas que nós precisamos durante um tempo para voltarmos a andar. Mas depois chega uma certa altura em que nós vamos dispensar as muletas. Então as cotas são isto. As cotas são uma ajuda, uma alavanca, um impulso que depois, eventualmente, se as coisas estiverem a evoluir de forma mais igual, vão deixar de ser necessárias, tal e qual como umas muletas. É isto. Questiona-se o mérito, não é? Se as mulheres estão lá pelo mérito, mas isso é um argumento que é poucas vezes usado quando se trata de homens, não é? E os homens que estão lá têm mérito ou não têm mérito? Nós também, cidadãos comuns e cidadãs comuns, também não sabemos isso, não é? Então, porquê é que há um escrutínio tão grande sobre as mulheres que estão lá no poder e não há escrutínio sobre os homens? Não é? E além disso, as cotas não são sequer 50-50. E mesmo com as cotas, continua a existir uma maioria de homens. Não há igualdade na Assembleia. Portanto, isto mostra precisamente que são um mecanismo que existe, mas que ainda assim não está a trazer a paridade a 100%. Há pouquíssimas presidentes de câmaras, por exemplo, pouquíssimas. Agora, sim, temos mais ministras do que ministros, mas é a primeira vez. E nós já temos 50 anos de democracia. Portanto, é a primeira vez. Estamos em 2022. E isto mostra precisamente, não onde estamos, mas onde é que estivemos até agora. Sim. E já que estamos a falar desta questão do trabalho, acho que podemos falar aqui até sobre uma reportagem da Catarina que recebeu um prémio que se chama Olá, eu sou o João e gosto de brincar com coisas de menina. Esta reportagem, embora seja focada em crianças trans, traz-nos também a atenção que existem muitos Joões no nosso país que gostam de cor-de-rosa, gostam de brincar com coisas de menina, e que existem muitas Joanas que gostam de azul e que gostam de brincar com coisas de menino. Talvez seja um dos estereótipos mais fáceis de todos percebermos, e até no meu caso, se calhar foi o primeiro que eu percebi enquanto criança. Porque é que existem estes limites? Acha, e não foi assim há tanto tempo até, porque eu tenho 16 anos, acha que atualmente essa questão começa a ser uma não questão ou ainda é bastante presente na nossa sociedade? Eu acho que é mais questionado, mas ainda é bastante presente. Lá está. Portugal é muito diverso, não é? E nós não podemos só falar daquilo que nós ouvimos em Lisboa e no Porto, porque depois há toda uma série de regiões bastante mais conservadoras
e nas quais, sim, ser-se diferente daquilo que era esperado ainda leva a muitos problemas. E apesar de haver mais consciência sobre isto, fala-se mais, há livros, há séries, há programas de televisão que estão a tocar nestes pontos, ainda não é, ainda não, nascer-se rapaz ou rapariga ainda não é ser-se 100% livre, não é? Aliás, porquê é que há tanto interesse em saber se a mulher grávida vai ter um bebê, um rapaz ou uma rapariga? Porquê? Porque há uma expectativa se for um rapaz e há uma expectativa se for uma rapariga. Eu quero saber se é um rapaz ou se é uma rapariga porque se é um rapaz eu espero que aquele bebê vá fazer certas coisas e se for uma rapariga eu espero que vá fazer outras coisas diferentes. Por isso é que se quer tanto saber, porque num mundo em que não houvesse estereótipos, nascer rapaz ou nascer rapariga era igual. O que interessava depois era aquilo que aquela criança iria ser, como é que se iria formar, de que é que iria gostar. Agora, nós queremos tanto saber porque há uma expectativa daquilo que aquela pessoa vai ser. Por isso, só vai deixar de existir estes estereótipos quando, lá está, quando nós não tivermos estas expectativas dos papéis que determinada pessoa vai assumir só por ter nascido com uma vulva ou com um pénis. Sim. Eu já fui um João que já gostou de cor-de-rosa e já brincou com coisas de menina. Mas continuo a gostar de rosa mesmo. Mas lá está, aqui está um exemplo. Vamos agora para uma questão fraturante, mas continua, é também basilar o próprio conceito. Ainda assim tem de ser apresentada a mesma, que é a questão do feminismo. Há muitos que consideram o feminismo uma coisa muito moderna. Algumas pessoas consideram até que é o machismo, mas do lado feminino. Pronto, do lado feminino. Catarina, o que é realmente o feminismo, de uma vez por todas, para as pessoas perceberem? O feminismo é a luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Isto é a base do feminismo, é esta. É querer direitos económicos, direitos políticos, direitos sociais, direitos à vida, direitos à habitação, direitos a tudo, iguais. Isto é o feminismo, que não tem nada a ver com o machismo. O machismo é uma cultura, um sistema em que os homens são privilegiados em relação às mulheres. Pronto. O feminismo, apesar de acabar em ismo, também não tem nada a ver com o machismo. O feminismo é só querer a igualdade. Portanto, quando se pergunta a alguém é a favor da igualdade entre homens e mulheres, acha que os homens valem o mesmo que as mulheres? E acha que devem ter os mesmos direitos? A pessoa diz sim. Então, essa pessoa é feminista. E acha, porque depois fala-se que existe o feminismo, que seria, lá está, a superioridade da mulher em relação ao homem. Seria possível existir uma superioridade da mulher em relação ao homem, sendo que a sociedade toda é uma sociedade machista em que a mulher está abaixo, a nível de todos os direitos possíveis, que a mulher ainda continua a lutar por essa igualdade? Ou seja, não existindo uma igualdade, como é que seria possível existir uma vontade de superioridade das mulheres? Eu acho que nenhum de nós vai estar cá, nem filhos se tivermos, nem netos para ver isso. Acho que isso não vai acontecer. Às vezes há alguns comentários se calhar de alguns homens que dizem agora as mulheres também querem tudo, ou pessoas que dizem agora os homossexuais também. Isso acontece porque quando uma pessoa cresceu tendo todos os direitos e não passando por nenhuma discriminação, quando vem um grupo que habitualmente estava sem alguns direitos, esse grupo privilegiado pensa assim, este grupo agora vem e vai-me roubar os meus direitos, vai-me tirar o meu lugar, vai apagar-me daquilo que eu até agora podia fazer, da minha liberdade. Portanto, o que as pessoas privilegiadas sentem é quase uma ameaça, sentem-se ameaçadas pelos direitos das outras pessoas. Mas o que eu digo sempre é, os direitos humanos não são uma tarte em que se vai tirando fatias, não é? Não. Os direitos humanos são algo que se vai acrescentando. Vai-se acrescentando. Não é pela subtração. Ou seja, se vêm os homossexuais, então vamos tirar direitos aos heterossexuais. Se vêm as mulheres, então vamos tirar direitos aos homens. Não. É, os homens, por exemplo, brancos, etc., já têm uns certos direitos, as mulheres também vão ter.
os heterossexuais já têm, os homossexuais também vão ter. É uma conjugação, não é uma subtração. Por isso, o que acontece às vezes é esse medo de então e eu, então e eu, então e eu. Agora vêm estes, querem mandar em tudo, então e eu. Quem tem não vai perder. Há lugar Ok? para todos. Há lugar para todos. Exato. E eu vou só aqui tocar num outro ponto que está relacionado também com o feminismo, que é, não há problema nenhum num homem ser feminista. Nenhum, pois Não, não. pelo contrário. Como eu dizia, os homens sofrem muito com o machismo. Sofrem muito mesmo. Um homem tem que ser forte fisicamente, tem que estar sempre pronto para ter relações sexuais, tem que ter muitas namoradas, tem que ter certas profissões. Se um homem quiser ser educador de infância, o quê? Sim. Se um homem quiser cuidar dos filhos, o quê? Um homem tem que ser certas coisas. É isso que o machismo diz, não é? E os homens sofrem muito com isso, porque um homem não pode chorar, um homem não pode ter emoções, um homem não pode. Portanto, é como se retirassem toda a dimensão emocional do homem, não é? Portanto, o homem é só certas coisas. Os homens sofrem imenso com isso. Portanto, um homem que queira ser livre nas suas emoções, que veja as mulheres como seres iguais a si, etc. Esse é um homem feminista. E ser feminista só beneficia toda a gente. Claro. Eu até entendo esta questão, porque eu gosto da designação de um homem pró-feminismo do que um homem feminista, porque acho que o feminismo é uma luta de todos. Mas acho que é uma luta que das mulheres, em primeiro lugar, porque lá está, teve de partir das mulheres para depois alguns homens se atentarem a esta luta, e acho que nós temos toda a obrigação de apoiar a igualdade perante todos, porque acho que nenhum de nós veio com direitos especiais a este mundo de forma natural, e pronto, acho que é esclarecedor fazermos este tipo de perguntas. Acho que também não nos resta muito tempo, por isso eu queria finalizar com uma questão, e já que estamos nesta dos argumentos antifeministas, sobre o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Porque se queremos igualdade, porque é que há um dia da mulher, não há um dia do homem? É possível explicar isto aqui de uma forma muito simples? Qual é que é a importância de existir um dia da mulher, embora todos os dias sejam dias da mulher e dias para lutar por esta causa? É importante porque é mostrar aquilo que é a realidade dos outros 365 dias, que é a desigualdade constante. Ou seja, naquele dia, de facto, fala-se dos números, as mulheres saem à rua e são respeitadas, enfim, há uma série de reportagens e de entrevistas, mas no resto do ano há uma série de situações pelas quais as mulheres passam que não são faladas dessa forma. Portanto, enquanto houver desigualdade, tem que haver formas de falar sobre ela. E eu até acho que haver um Dia da Mulher, quer dizer, não mostra de todo aquilo que é a realidade do resto do ano. Também já há um Dia do Homem que foi criado. A questão é, o que é que se vai fazer nesse Dia do Homem? Uma festa? Se calhar uma festa, porque vai-se fazer o quê? Uma manifestação? A reclamar o quê? A reivindicar o quê? A pedir o quê? Não é? Quem sair à rua no dia 8 de março vê as várias reivindicações pelo fim ao assédio sexual, por andar na rua de forma segura, pelo fim da desigualdade salarial, pelo fim da morte de mulheres por violência. Há, de facto, notícias continuam a existir. Quem está descontente com o facto de existir um Dia da Mulher, tem uma excelente opção, que é trabalhar e fazer a sua parte para que não continuem a existir notícias e casos que façam com que seja preciso existir um Dia da Mulher. Porque se toda a gente fizer a sua parte, já não vai ser preciso reclamar nada, porque não vai existir nada sobre o qual reclamar. Por isso, em vez de nós estarmos às vezes preocupados porque é que existe isto, porque é que existe aquilo, se calhar é mais interessante nós olharmos à nossa volta, vermos a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade e, se tivermos os olhos abertos, se quisermos ver, conseguimos perceber que os motivos não faltam, infelizmente. Não sei se... Mais uma questão que é, que sugestões é que a Catarina pode dar de livros, filmes, páginas para que as pessoas fiquem mais consciencializadas desta temática da igualdade de género? Há muita coisa mesmo, hoje em dia, tanto em termos de livros, em termos de biografias de mulheres no poder, livros sobre questões
mais para crianças, questões LGBT, etc. Depois não quero fazer publicidade, mas a Netflix, a HBO já tem uma série de séries sobre questões ligadas à sexualidade das mulheres. Há um documentário na Netflix que é especificamente sobre feministas, o que é que elas estavam a pensar, penso que o título é assim. Há já vários sobre o assédio sexual, sobre casos reais de mulheres que foram sujeitas a determinadas pressões e que depois acabaram por sofrer com isso, sobre as sufragistas, Portanto, há uma história que nos fez chegar aqui e há cada vez mais consciência sobre isso. O que eu diria era, basta até nós usarmos o nosso telemóvel, que é aquilo que se calhar que os mais jovens, nos quais eu me incluo, fazem mais, e basta seguir páginas de Instagram, páginas de TikTok onde estão, procurarem conteúdo sobre isto, que já vão encontrar muita coisa. Portanto, o conteúdo está lá, nós é que temos que querer ativamente procurá-lo e fazer parte dele. E depois, é isso, estar atenta e atento à nossa volta, ver o que é que se passa, os comentários que se fazem, as expectativas que se fazem. Nós próprios, eu considero-me uma pessoa consciente para estes temas, mas eu própria também não estou sempre 100% a ser inclusiva. Por isso, ter esta atenção constante é muito importante para conseguirmos fazer parte de um mundo melhor em que toda a gente tem direito a ser feliz à sua maneira. Sim, lá está. É importante questionar, é importantíssimo questionar. Esta conversa daria para falarmos de muito mais. Muitas perguntas, muitos assuntos, mas para ti que estás desse lado e tens interesse em seguir os conselhos da Catarina em relação a seguir pessoas que produzem conteúdo, temos o caso da Catarina que está nas redes sociais diariamente com muito conteúdo, também muitas outras criadoras de conteúdo e criadores sobre este assunto e que podemos usar a internet também para o bem, nem sempre só para coisas negativas, como muitas vezes nos dão na cabeça, para não usarmos a internet como uma coisa negativa e podemos usá-la como uma forma de aprendizagem, de lutar pela igualdade e lutar, lá está, por um mundo melhor, que foi como eu acabei por dizer para procurar informação deste programa. Para procurar informação. Informação credível, verdadeira e parcial, do lado, se calhar, mais positivo da história do que os argumentos, como estávamos a falar, antifeministas, que puxam muito ao populismo da coisa e tentar captar a atenção das pessoas através do drama. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de nos despedirmos. Quero agradecer à Catarina por ter aceitado o convite. É importantíssimo, lá está, ter exemplos, ainda por cima exemplos positivos, e por isso temos mesmo de agradecer o facto de ter aceito o nosso convite. Ficamos por aqui? Obrigada eu. Obrigado. Até à próxima. Para atingir a igualdade entre homens e mulheres, vamos precisar de cerca de 260 anos. E, tendo em conta o contexto pandémico, esta realidade pode retroceder uma geração. Na União Europeia, as mulheres ganham menos 14% do que os homens. Já em Portugal, esta percentagem é a mesma, 14%. Mas, se formos ter em conta os empregos de chefia, os homens recebem mais 26,1%. Por isso, vamos aqui a um exemplo com números. No emprego normal, um homem receberia 700 euros, enquanto uma mulher, tendo em conta os menos 14%, receberia 602, menos 98 euros. Já quando estamos a falar dos empregos de chefia, o homem receberia, por exemplo, 1000 euros e a mulher 739, ou seja, quase 300 euros de diferença. Segundo a lista das pessoas mais ricas do mundo, feita pela Forbes, só encontramos uma mulher em 14º lugar.